Nosso contato agora aqui na Rádio Progresso de Juí é com a Aline Schneider, ela é coordenadora da assistência farmacêutica do município de Juí. E a gente resolveu entrar em contato com a Aline porque a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, publicou nesse mês um estudo, que foi a terceira edição do estudo sobre desabastecimento farmacêutico nos municípios. É uma pesquisa que compilou dados de 3.360 municípios, é uma pesquisa que abrange quase 60% de todos os municípios do país, e essa pesquisa constatou problemas, falta de medicamentos em 82% dos casos. E é uma falta de medicamentos que atinge não só municípios pequenos, mas também grandes centros. Então é um problema que é generalizado. E a gente chamou a Aline para falar um pouco a respeito da realidade de Juí, né, Aline? Primeiro queria agradecer por você atender a Rádio Progresso. Boa tarde para você, Aline. Boa tarde, eu agradeço o convite, né? Acho que é sempre importante a gente estar falando dessas questões, né, para que a comunidade também entenda as nossas dificuldades e o porquê muitas vezes a gente não consegue atender a todos da forma como gostaria. Mas são inúmeras as adversidades, né, que a gente enfrenta para poder levar o medicamento, né, que a pessoa precisa disponibilizar assim como necessário. Uhum. E a Aline, justamente eu queria saber então qual é a realidade nesse sentido, né? Também enfrentamos aqui falta de medicamentos. Quais são, qual é o tipo de medicamento que é mais afetado por essa falta, Aline? Hoje a gente está ainda com um cenário difícil em relação aos antibióticos infantis, né? A gente tem a amoxicilina suspensão e a amoxicilina com clavulanato, né, que é usado para pediatria, com mais dificuldade. Os outros medicamentos, a gente tem algumas situações pontuais, mas já diminuiu bastante do cenário do ano passado. Ano passado foi bem complicado, vários itens, teve laboratórios que pararam de produzir medicamentos para doenças crônicas, para produzir outros, né, que estavam se tornando necessários em função da alta demanda de doenças respiratórias, e hoje seriam principalmente esses. A gente vive uma questão que é relacionada também à logística, relacionada aos procedimentos de compra na área pública, né, mas falta mesmo são esses, os antibióticos para uso infantil. Uhum. E no caso, o que torna tão difícil encontrar esses produtos no mercado? É só porque não está disponível? Quando você fala nessa questão de compra, processo citatório, o que está envolvido em tudo isso, Aline? O processo de compra, né, o processo da forma como os municípios compram é geralmente a licitação, né, se faz um pregão com registro de preço, que cria um contrato, vamos dizer assim, gera uma ata que fica vigente por um período de até um ano. Agora, com a nova lei de licitações, vai poder ser prorrogado por até 3 anos. Facilita para nós porque diminui o retrabalho, a gente consegue aproveitar, né, da mesma ata por mais tempo, mas também, ao mesmo tempo, se você tem dificuldade com aquele fornecedor, você vai ter dificuldade com aquele fornecedor por mais tempo. É um processo que é necessário, né, apesar dele ser, de uma certa forma, burocrático, um pouco lento, ele é um processo que visa garantir a economia, né, dos recursos e também garantir a qualidade dos produtos que se compra. Muito pessoal fala, às vezes, mas o remédio do SUS é o mais barato, o medicamento que o SUS compra, né, não tem qualidade, mas se faz toda uma qualificação dos fornecedores, se faz uma avaliação de todo o documento que é técnico, né, relacionado à qualidade do medicamento, para que ele tenha, sim, qualidade e também tenha o menor custo para que a gente possa atender toda a população. E Juí, hoje, faz a sua própria licitação. Muitos municípios optam por comprar através do Consórcio Intermunicipal de Saúde, que é o CISA, né, que a gente tem aqui na região, e aí o CISA faz a licitação e os municípios compram do CISA. Eu acredito que nós temos uma grande autonomia em relação a esse processo por nós mesmos fazermos, por nós trabalharmos junto com o Copan, né, que é a Coordenadoria de Compras do município, para resolver, para agilizar, fazer contatos, enfim, que se tornam às vezes necessários, mas ao mesmo tempo, como eu disse, a gente vive uma mudança de cenário. Teve uma época que as empresas disputavam realmente a prestação de serviço ao município. Hoje,
nós somos apenas mais um nicho de mercado para eles. Mais uma chance deles atingirem a meta, nós somos mais um cliente. E isso dificulta bastante as coisas. Nós estamos no interior do estado, nós estamos na região sul e no interior do estado. A gente sabe que os grandes centros, como lá em São Paulo, né, tem portos e uma logística mais intensa de medicamentos. Lá na Secretaria Municipal de São Paulo mesmo, eles têm 200 e poucos farmacêuticos trabalhando com a parte de licitação, de compra, de logística de medicamentos, né? Se você for pensar em relação a nossa aqui, que eu sou apenas uma, né? Claro, nós temos 80 mil habitantes, mas é uma demanda mais intensa. Então, lá as empresas entregam com maior frequência, entregam de uma forma mais fácil. Para nós aqui se torna mais difícil. Tem um processo engessado em relação às multas e penalizações, que se torna um pouco difícil de fazer nessa área, mas nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Se a empresa realmente não cumpre com o seu papel, a gente desqualificar esse fornecedor e multar, responsabilizar ele por isso, né? Então, a gente tenta trabalhar dessa forma para evitar esse tipo de transtorno. Como eu disse, alguns itens a gente tem essa questão. O laboratório que produz o medicamento vende ele para a distribuidora. A distribuidora vende para o município. Se torna um processo, né? O laboratório fatura, vende, tem que chegar lá com o caminhão na distribuidora, a distribuidora recebe, dá entrada no estoque, confere, separa, põe em outro caminhão para mandar para nós. E as empresas, elas querem hoje uma garantia de que vão receber, de que aquilo realmente tem como ser pago. Então, eu preciso primeiro mandar o empenho, né, o pedido de empenho, para que elas tenham certeza que o município vai comprar, para daí elas poderem buscar junto aos laboratórios. Então, às vezes, acontece que nesse meio tempo o laboratório ainda precisa produzir aquele produto, o laboratório não tem ainda produzido, precisa ainda fabricar, ou tem estoque, tem que deslocar esse produto de algum outro lugar, enfim, né? Mas a gente tem, fazendo a própria licitação, bastante autonomia, na minha perspectiva. Apesar de que a gente tem muitos entraves, ainda nós conseguimos resolver bastante problemas, diferente de outros municípios que acabam não tendo essa autonomia. Certo. Bom, a gente está conversando aqui na Rádio Progresso com a Aline Schneider, coordenadora da assistência farmacêutica do município de Juí, já que teve uma pesquisa da CNM que mostrou que 82% dos municípios pesquisados pela CNM enfrentam algum tipo de desabastecimento farmacêutico, né? Juí também passa por alguma situação nesse sentido, como a Aline falou, principalmente na questão de antibióticos de uso pediátrico, né? Qual tem sido o tempo médio de desabastecimento? Varia muito essa questão de quanto tempo fica sem o medicamento aqui em Juí, Aline? Varia. Os antibióticos, eles estão desde o ano passado, né, a gente está com essa dificuldade, ali, aquele cenário que eu digo pós-pandemia, né, que a gente já teve uma redução na gravidade dos casos de Covid, mas ainda teve números expressivos, né, e aí depois esses números foram caindo gradativamente, né, um pouco em função da vacinação, mas a gente teve muitos casos, tanto de Covid quanto de outras doenças respiratórias, que levaram ao aumento do consumo, principalmente dos antibióticos. Então, nessa época, foi mais esses que a gente sentiu essa dificuldade. Como aos pouquinhos vai reduzindo esse consumo, a gente não, vamos dizer assim, eles não impactam mais tanto. Questões de logística levam em torno de 20 a 30 dias para serem resolvidas, né? A questão de o transporte, a questão de transporte, a questão de faturar no laboratório e chegar aqui, 20 a 30 dias. Esses, como é a questão de matéria-prima, questão de fabricante, a gente já está desde o ano passado sem. Então, já fazem alguns meses que a gente não tem esse produto. Quando a gente conseguiu a amoxicilina, a gente conseguiu só uma apresentação e conseguimos em torno de 600 frascos, que foi assim, nós fomos um dos municípios que receberam da região, porque nós estávamos na fila desde o ano passado já com empenho, né, com pedido de compra e ainda não tínhamos recebido. Muitos municípios nem sequer receberam. Quanto a essa pesquisa da CNN, a gente respondeu esse questionário, foi feito um diagnóstico, né, de vários municípios, e até na época da pesquisa,
a maioria dos municípios, a gente conversa entre os farmacêuticos, né, estavam com bastante itens em falta. A gente teve uma situação do fenoterol, que é um medicamento usado inalatório também para doenças respiratórias, que foi descontinuado, né, que as empresas, o laboratório parou de produzir e a gente acabou ficando sem. Então, hoje a gente está trabalhando com outra alternativa, buscando um outro medicamento para incluir na lista para fornecer para os pacientes. Só que esse a gente sabe que não vai ter, que não vai voltar a ter porque foi o fabricante que parou. Então, esse já faz alguns meses e não vai ser reposto esse ano, por exemplo, né? Tem alguns medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, que é responsabilidade do Estado, daí, que é o Estado que compra, que ficam 1 mês, 2 meses, às vezes um pouco mais, por questão das dificuldades licitatórias deles também. Tem um medicamento que é um imunobiológico, que nós fomos avisados que durante este ano não tem estoque, não vai ser disponibilizado, que é o Abatacept. E isso, né, gera um certo transtorno e preocupação, porque a gente tem que avisar todos os pacientes para organizar seus tratamentos, trocar o medicamento, enfim. Mas geralmente são poucos meses, 1 mês, 2 meses no máximo. Só realmente nessas situações excepcionais que a gente acaba ficando mais tempo desabastecido. Uhum. Bom, Aline, para a gente fechar por aqui também essa conversa, eu fico imaginando o impacto que essa falta pode provocar também no setor da saúde pública, né? Porque o município tem um interesse, né, trabalha para não ficar sem os medicamentos, por todas essas questões que você citou, acaba muitas vezes faltando essa medicação, e no fim, como é que isso afeta no tratamento das pessoas e isso pode ter algum reflexo, né? Porque essas pessoas vão acabar precisando, dependendo do tipo de tratamento, prolongar a sua doença ou ter que continuar fazendo acesso a serviços da saúde pública que de repente não precisariam se esses medicamentos chegassem da forma adequada até o município. A gente sempre comenta, né, com os outros profissionais do serviço, que praticamente todo atendimento hoje, médico principalmente, ele gera uma prescrição de medicamento. E a gente falou muito agora dos casos de dengue, né, que aumentou muito a procura pelo serviço de saúde, a UPA, as unidades lotadas. A maioria desses atendimentos gera prescrição de medicamentos. E a gente se preocupa muito em relação a isso, de não ter o tratamento adequado para o paciente, porque a gente sabe também que a população se encontra num momento de fragilidade, né, com o aumento dessas doenças agudas que a gente diz, né, as doenças crônicas também não diminuíram para dar espaço a essas. Então, a gente sabe que compromete a renda das famílias, que tem toda uma questão de qualidade de vida envolvida aí. Pensando nessa perspectiva, né, eu sempre digo, a gente tem que entender que existem problemas, sempre vai existir, que a gente precisa trabalhar para resolver. Nós estamos trabalhando com a questão da fitoterapia, de tentar incorporar medicamentos fitoterápicos no serviço, né, que se torna uma alternativa de mais fácil acesso, e também incluir o uso de plantas medicinais, não necessariamente na forma de comprimido, de xarope, né, numa forma farmacêutica, mas tentar incluir o uso das plantas como um potencial terapêutico, que a gente sabe, né, que elas têm evidência científica. A medicina germânica, por exemplo, se baseia principalmente, né, nível primário, com o uso de plantas medicinais. Então, a gente está fazendo um trabalho, movimentando, né, nossos esforços também em relação a isso. Fomentar esse uso, facilitar esse uso, qualificar, né, o acesso para as pessoas terem a esse tipo de tratamento. Porque a gente sabe que ficar dependente, né, dessas situações como a gente viveu na pandemia, que foi caótico, né, agora a gente já está num cenário bem tranquilo em relação ao abastecimento. Mas durante a pandemia ali a gente viveu uma calamidade total, né? Para que isso nunca mais se repita. Então a gente tem que ter uma alternativa. E Juí, por exemplo, tem inúmeros produtores que poderiam estar fabricando matéria-prima vegetal, né? Que poderiam estar fornecendo daqui um pouco até para o próprio município esses produtos. E a gente quer
quer chegar ao nível de unir essas cadeias produtivas e agregar renda aos produtores daqui da região, fornecer um produto de qualidade não só para Juí, mas também para a região, e aí ampliar o nosso arsenal terapêutico com outras alternativas que não só o medicamento alopático, químico, né, como a gente conhece lá no comprimidinho. Então, tentar fazer isso. E sempre eu também sinalizo a questão do uso racional dos medicamentos, né? Às vezes a gente acaba medicalizando a saúde porque se busca muito, de uma forma muito intensa, um serviço de saúde e às vezes a gente precisa mudar outros hábitos. Não é só o uso do medicamento que resolve os problemas. Ele é um dos principais, vamos dizer assim, instrumentos para isso, mas não é só ele. Tem todo um contexto, né, junto com o uso desse medicamento. A gente recebe muito medicamento vencido, medicamento, sobra de medicamento que não foi utilizado, né, da comunidade, e isso nos preocupa também bastante, porque a gente sabe que existe a falta, mas também existe essa questão de mau uso, né, de deixar vencer em casa, de não usar todo o tratamento, levam para casa o antibiótico, mas aí devolve a metade porque não usou, e isso é tão preocupante quanto o desabastecimento que a gente enfrenta. Certo. Aline Schneider, coordenadora da assistência farmacêutica do município de Juí, falando conosco aqui na Rádio Progresso. Aline, obrigado por nos atender. Boa tarde. Imagina, eu que agradeço e estamos sempre à disposição, né, para atender as demandas da comunidade.